Alô, galera, alô, pessoal. Quero chamar vocês, convidar vocês e pedir licença para entrar com esse novo projeto, que é o projeto do MF Podcast. Na verdade, é um programa que eu sempre tive vontade de fazer algo ligado à comunicação, a conversar um pouquinho com pessoas que me tragam coisas novas, que me tragam novidades, que me tragam sugestões, que me tragam conselhos e que tragam positividade. E aí, junto com a minha experiência, vamos discutir temas dos assuntos mais variados que a gente puder discutir, com várias pessoas legais. Não são pessoas importantes, são pessoas legais. E não só do meu tema, não só da minha área, que é estética facial, mas também de qualidade de vida, de esporte, de bem-estar, de tudo, de leitura, de filosofia, do que vocês quiserem conversar. E sempre vai ter um convidado toda semana. E hoje eu trouxe um orgulho que eu vou chamar aqui para iniciar esse projeto, Mila Quintela, apresentadora da Band. Aliás, eu vou deixar ela se apresentar também. Mas é apresentadora da Band, minha paciente. E eu acho que seria a pessoa ideal para começar esse projeto do nosso MF Podcast. Oi, Márcio. Primeiramente, gratidão por ter sido convidado. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui, né? Começando com o pé direito, dando esse pontapé inicial nesse projeto incrível, assim como todos os projetos que você decide fazer, você se dedica com tanto amor, com tanto capricho, né? Por isso que nós admiramos tanto o seu trabalho. Não só como profissional, mas como pessoa, né? Principalmente esse projeto que a gente está falando mais disso também, o lado pessoal de todo mundo, não só a parte profissional. E me apresentando, eu sou Mila Quintela, né? Como você já falou, sou apresentadora do Mistura Baiana na Band, também sou digital influencer, sou life coach da Bahia. Sou life coach e tenho o título de Miss Bariátrica, né? Venci o concurso em 2017. E esse é um dos motivos, além do carinho que tenho por você e ser minha paciente, um dos motivos que eu chamei você foi esse, porque um dos temas que a gente vai abordar aqui é a influência da autoestima na vida das pessoas. Sim. E você é um maior exemplo, você é um dos grandes exemplos de como você buscou melhorar o seu corporal todo, ou seja, você perdeu metade de Mila, né? Metade de Mila ficou para trás. Foi. E hoje é meia Mila. 60 quilos eliminados. Me conta um pouco dessa história aí. 60 quilos eliminados, perdi 60 quilos, mas eu sempre falo, não é sobre o peso que eu perdi, é sobre a vida que eu ganhei. Sim. Né? E quando a gente fala de estética, né, de sobrepeso, as pessoas sempre associam ao corpo, algo mais fútil, digamos assim, tá muito ligada na estética. Mas não é só a questão de estética, né? Claro que a estética ela é o ponto principal, visivelmente falando. A cereja do bolo, é o cartão de visita, a saúde, né? Exatamente, é a saúde. Da obesidade na diabetes. Sim. Né? E eu sempre falo assim, eu tinha ilusão, né, de quando eu estava obesa, eu cheguei a 133 quilos, eu já estava com obesidade mórbida. Então eu realizava alguns exames e as taxas estavam normais, então eu dizia que eu era uma gordinha saudável. Sim. Mas não existe o gordinho saudável, porque a própria obesidade já é uma doença crônica. Então se ela já é uma doença, não existe isso de que... Então já gosto de falar sobre isso, porque depois que eu fui estudar, eu entendo que realmente é uma doença, né? Muita gente não sabe que uma das maiores pandemias mundiais que existem é a obesidade. Não foi exatamente. O coronavírus. Não, é a obesidade. A doença que mais mata no mundo é a obesidade. É a obesidade. Então isso tem que ser olhado com muito carinho, as pessoas têm que olhar isso com seriedade, né? Muita gente não olha. Às vezes você vê mães com as crianças gordinhas lá e não dão muita atenção, né? Acham até bonitinho, né? A criança gordinha, ou então quando você vê uma pessoa que está na obesidade, que ela se aceita... ai que massa, empoderamento, porque aceita, veste a roupa que quer. São questões diferentes. Eu estava na obesidade e realmente eu me permitia, eu usava biquíni de lacinho. Eu não deixava de ir à praia de biquíni, porque eu acho inclusive, que se você posta sempre, Posto sempre. Uma foto de então, biquíni assim, hoje naquele tempo. Claro, mas existe uma diferença entre a aceitação, né, de você se amar e se respeitar, e entender que aquilo é uma doença que você precisa tratar. Né? A obesidade, ela ainda existem muitos mitos em relação a isso, então eu faço questão de levantar essa bandeira para trazer o conhecimento mesmo para as pessoas. Ainda né? mais que assim, a obesidade infantil também cresceu muito. E muitas mães, muitos pais, muitas famílias não dão atenção, não dão importância a uma dieta mais saudável na criança. Então, é Coca-Cola em casa, desculpa aí a Coca-Cola, é refrigerante em casa. São os hábitos alimentares, né, Malcinho? Que não são muito bons, né? E eu falo porque eu tinha esses hábitos alimentares antigamente, tanto que eu cheguei na questão da obesidade. Lembrando também
que o obeso ele sempre é visto e julgado como uma doença, nem uma doença, mas algo comportamental. Como que ele quer, né? Como que ele quisesse. Ele é gordinho assim porque ele come muito, Exatamente. E não é por aí. Ele é apontado, ele é julgado, ele é ridicularizado. Sim. E assim, volta a falar, é uma doença. Quando a gente encontra, Deus livre, né, alguém que a gente identifica que aquela pessoa tem um câncer, ninguém faz chacota da doença daquela pessoa. Mas quando vê um gordinho, aquele gordinho algumas ele doenças sofre acabam isso, né? tendo esse tipo de preconceito, né? Sim. Como, por exemplo, a depressão. Sim. Então, às vezes você tem alguém depressivo e fala, pô, como é que essa pessoa é deprimida? Porque não é algo físico, Exatamente. né? Quando você não tem algo físico para comprovar sua doença, você não é respeitado, você é visto. Será que é mesmo? Será que é para chamar atenção? Eu vi um dia uma comparação legal. Isso. Uma comparação massa assim, pô, não sei quem tão bonito, tão rico, depressivo, como é que pode? Aí outro falou assim, não sei quem lá tá cheio de ar para respirar e o cara tem asma. Ele não respira. Verdade. Então é uma doença, né? Como são várias as doenças. Eu acho que é algo que a gente precisa sempre estar batendo nisso para que as pessoas se conscientizem, entendam a seriedade da coisa, né? E a obesidade é sim uma doença. Vamos agora para o lado positivo, o outro lado positivo de tudo isso, além de melhorar a questão da saúde, né? Porque você passa a ter uma capacidade de fazer esporte, né? Que o gordinho não consegue, né? Você consegue dar uma corrida, dar uma caminhada, pegar peso. Então, isso tudo, consequentemente, melhora a estética corporal. Sim. E melhora a autoestima. Claro. Então você passa a ficar mais autoconfiante, a desenvolver seus projetos com uma forma mais... Conta um pouco dessa consequência na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Mas minha vida mudou completamente depois que eu me submeti à cirurgia que eu escolhi, né? Que eu fui indicada, na verdade, não é uma escolha. Eu tinha indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Foi um método que eu utilizei para mudar o meu estilo de vida, né? A bariátrica em si, ela não faz um milagre de você entrar no centro cirúrgico, sair do centro cirúrgico magro e acabou. Sim, até porque várias pessoas que fizeram... Fazem, depois acabam recuperando novo. tudo. Qualquer método que você escolha, se você não se conscientizar e mudar o seu estilo de vida, você vai voltar. E a bariátrica também é assim. Sim. Né? Mas com a cirurgia bariátrica, eu realmente mudei o meu estilo de vida e com isso mudou completamente todas as áreas da minha vida. Literalmente todas as áreas da minha vida. Área pessoal, você operou com quantos anos? Com 30... Ai, meu Deus, peraí. Fazer uma continha básica aqui. Foi há 6 anos. Você já tinha feito faculdade, as coisas? Já estava formada, já na época eu estava casada. Isso mudou tua visão, mudou completamente tua... Completamente. Teu destino de vida. Na época eu trabalhava como supervisora de vendas, né, de telefonia celular, tinha um grupo de promotores, trabalhei em banco também. E aí depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, quando eu fiz a cirurgia, eu só compartilhei com as pessoas que realmente eram necessárias estarem ali me apoiando naquele momento, justamente porque muitas pessoas têm uma ideia contrária do que é a cirurgia bariátrica, então para não entrar numa energia contrária, né, de preocupação, aconteceu isso, não sei quem morreu, engordou tudo de novo, então decidi compartilhar só com quem estivesse realmente ali me apoiando naquele momento. Mas depois da cirurgia eu comecei a compartilhar na minha rede social, até para os meus familiares e amigos acompanharem a minha transformação e até como comprometimento. Isso que eu ia falar agora. Com as pessoas. Além do comprometimento, né, porque você passa a se sentir cobrada, as pessoas estão olhando. E também para estimular outras pessoas que têm medo de fazer, né, a fazerem também, né, se tiverem indicação. Exatamente. Aí com isso, para minha surpresa, continuava no trabalho formal, né, começou a ganhar uma visibilidade que eu não tinha noção. E aí algumas empresas começaram a entrar em contato comigo, eu perdi 100% do meu guarda-roupa. Naquele tempo não tinha ainda o Instagram? Já existia? Tinha o Instagram, estava recente, era mais Facebook. Mas na é uma coisa época, que ninguém sabia. Não tinha aquele boom, não tinha ainda. Tinha o Facebook. Então, assim, eu perdi 100% do meu guarda-roupa, eu vestia 56 antes da cirurgia, e depois, quando eu emagreci, eu fui para o manequim 42. Então, eu perdi 100% do meu guarda-roupa. Então, eu precisava reformar meu guarda-roupa, então eu procurei uma loja que vendia um preço acessível, porque era 100% do que eu tinha perdido. E aí eu comecei a comprar nessa roupa e apostando nessa loja e começava a apostar. Eram roupas muito baratas, assim. E eu montava os looks e aí as pessoas... Você comprava? Comprava, eu era cliente. Não tinha aquela coisa ainda de parceria com a loja. Aí você começou a tentar um pouco para isso. Não, né, nem imaginava isso. E aí as pessoas sempre comentavam, né? Que roupa linda, comprou onde? Tem gente que fala que gosta de falar, foi R$5.000. Eu sou ao contrário, né? Eu falo, foi R$10, eu tô bem vestida. E aí eu sempre falava, e a dona dessa loja, na época,
eu sempre comprava lá porque realmente era muito barato. Ela me chamou, Mila, você nunca pensou em trabalhar com isso? Aí eu falei assim, não, nunca imaginei. Ela é porque chega aqui pelo menos 10 clientes por dia, de amigos seus, da sua rede, então eu queria lhe fazer uma proposta de você não pagar mais as roupas e continuar divulgando. Então, porque eu tô primeiro tendo... trabalho de parceria. E eu fiquei assim, falei, sem entender nada, né? Super feliz, tá certo. Aí a partir disso... uma loja de roupa também, outra clínica de estética, e eu vi que realmente dava, né, eu estava conseguindo influenciar essas pessoas através da minha história, né, através da minha verdade, do meu dia a dia, de estar compartilhando isso. E aí eu entendi que realmente poderia virar uma profissão. Mas para isso, tudo que eu faço, eu queria ter credibilidade, ter ferramentas suficientes, e aí eu decidi investir no conhecimento voltado para isso. Porque através da rede social, quando a gente divulga um tratamento estético, quando a gente divulga uma yoga que está fazendo você ficar mais equilibrado, uma dica de moda, uma dica de viagem, que eu gosto de compartilhar isso tudo, você está influenciando outras pessoas e você tem que ter muita responsabilidade, né? Porque tem vidas ali por trás. Sim, tem que saber só divulgando o que está falando, você não pode... tá divulgando qualquer coisa, exatamente, né? Você tem que ter uma autoridade por trás disso. Exato. Né? Mas aí você pegou, você chegou a fazer alguma coisa relacionada a curso? Você deve ter feito vários cursos. Fiz vários de marketing. Mas eu fiz faculdade, sou formada em marketing. Faculdade, tá? Sou graduada mas em marketing. Mas antes você não tinha pensado nisso? Não, fiz direito. Completamente diferente. Fiz turismo. Mas assim, o que eu entendia os directs que eu recebia, que muitas pessoas, elas se abriam mesmo, era como se fosse uma terapia, sabe, Márcio? E falava do problema de autoestima, do casamento, relacionamento abusivo, de trabalho, que não estava conseguindo desenvolver no trabalho, e a partir das minhas postagens, elas estavam se inspirando, se motivando. Mais, né? E engraçado que quando eu era criança, se alguém me perguntasse, você quer ser o quê quando eu crescer? Eu falava, eu quero salvar vidas. Sempre falava isso, eu quero salvar vidas. Que massa, e às vezes a gente não tem noção de como, não é só médico de UTI que salva a vida, não é só cirurgião cardíaco geral que salva a vida. Tem situação, essa semana eu recebi uma mãe de um paciente, eu operei ela e operei o menino eu fiz a orelha de abano e o queixo. E não vou citar o nome dele aqui, mas eu perguntei, cadê fulano de tal? Ele era todo magrinho, todo cabisbaixo, mal olhava no olho, não olhava no olho, falava com ele fazia o que a mãe mandava, não, você vai operar, tá bom, vou operar, mas assim, sabe? E aí eu perguntei, cadê? Doutor, você não imagina como ele tá na academia, tatuado, forte, namorando aí a torta direita. Falei, uma vida salva, porque uma criança, na situação que ele se encontrava, era um futuro depressivo, autoestima lá embaixo. Então ele agora vai morar fora, vai fazer faculdade em outro estado. Você vê como a vida muda. E aí, com esse caso, eu lembrei de uma de Salvador, que eu operei ela, a mãe, e o filho eu ia deixar para depois, porque ele tem, acho que 14, 15 anos. Eu falei pro pessoal, não, chama esse moleque, eu quero operar ele logo. Porque o moleque nem olhava pra minha cara, nem olha pra minha cara. Ela depois vai lembrar quem é. É um menino que tem um queixo lá atrás, um narigão. E é um menino que não olha no olho. Esse não olha no olho mesmo. Eu olho pra cara do menino e eu vejo um futuro depressivo. Então, ou seja, isso é salvar uma vida. Sim. E aí eu sempre imaginava que salvar vidas na época de criança era isso, ser médico, bombeiro. E realmente eu não tenho vocação nenhuma para isso, né? Eu via sangue e desmaiava. E aí, depois disso, eu recebi vários relatos de pessoas que disseram que desistiram do suicídio por conta de uma postagem. Assim, às vezes nem eu acreditava naquilo, sabe, Márcio? E aí foi que eu entendi. Eu falei assim, eu também posso estar salvando vidas através do meu exemplo, através da minha motivação. Porque existem pessoas que só estão existindo, não estão vivendo. Né? E aí vem a responsabilidade de você estar lidando com essas pessoas. E aí eu fui fazer vários cursos. Você dá exemplos de boas práticas, de bons hábitos, né? Martelar isso o tempo todo. Você vê que saber de que forma você vai conduzir isso. Você tem que ter a técnica diferente. Uma coisa a gente está conversando como amigo, a gente consegue influenciar. Mas quando você parte para a questão de atendimento mesmo, aí foi quando eu fui fazer minhas formações. Né? Fui para Goiânia, para São Paulo, para os Estados Unidos. Aí eu fui para a área do desenvolvimento humano, fiz formação em coach, PNL, treinadora comportamental. E aí eu realmente decidi investir para realizar o sonho de infância, de salvar vidas. Só que eu não imaginava que poderia, de uma forma, o mundo está tão evoluído, né, que hoje você consegue atingir essa pessoa à distância, até com um atendimento online. E depois da pandemia, esse trabalho na cabeça das pessoas ganhou muito mais importante, né? A pandemia fez com que houvesse uma outra pandemia, que foi a pandemia da depressão. Verdade. Então, muita depressão, suicídio, por conta até das dificuldades econômicas, da parada no mercado de trabalho. As pessoas trabalhando em casa,
para muitos isso é bom, para outros isso é loucura. Sim, tem gente que sim. ficou louco com essa questão de estar em casa o tempo todo. Verdade. E o trabalho com essa motivação na cabeça das pessoas é uma coisa muito importante. É fundamental, né? Você tá através, então eu fui buscar essas ferramentas, essas técnicas, né? São técnicas comprovadas cientificamente. Aí eu abri também um consultório para estar dando esse suporte presencial. Mas como é que você encontra tempo? Porque é quem está perguntando. Quando alguém fala, fala, quando alguém me pergunta, eu apresento você. Eu falo, você está achando que eu faço muita coisa porque você não conhece Márcio Freire. Mas me fala uma coisa, e como é que veio aí a questão do programa da Band? E aí veio o programa da Band, eu já vinha isso com rede social. Ícaro, que é o meu parceiro hoje de vida e de trabalho, ele já é jornalista há mais de 12 anos, ele foi o repórter mais novo da Bahia, né? Já passeou aí por várias emissoras, trabalhou em várias emissoras. E aí uma pessoa em comum via meu trabalho em rede social, via o trabalho dele, ele trabalhava como repórter de Factual, aquelas notícias quentes, ele já estava querendo sair dessa energia, né, de estar cobrindo essas coisas. Que, aliás, é uma carga negativa danada, né? Cobrir acidente e tal. Então, assim, Senhora. ele já estava meio que Você saturado sabe que uma das disso. coisas que eu abandonei a televisão praticamente. Eu Desculpa. também. Perdão, mas eu também não consigo assistir televisão. Não consigo. Porque às vezes que eu ligo, só tem coisa ruim. E eu sou completamente ligada em energia, né, Márcio? Eu trabalho com isso. Acho que todos nós, né? E eu sei, né? Existem comprovações científicas do quanto isso influencia, Mira, deixa eu falar traz uma coisa. uma energia para nossa casa, para nossa vida. Eu faço terapia, que todo mundo deveria fazer. Sim. Você fez formação em psicoterapia, essas coisas, né? Com e certeza, a psicologia é importante. E hoje estava no meu psicólogo e uma coisa eu falei para ele. Ontem, segunda-feira, eu acordei de manhã mal-humorado. Assim, eu não costumo acordar mal-humorado, mas eu acordei mal-humorado. E aí fiquei, cara, eu tô mal-humorado. Eu não posso ficar mal-humorado. Você começa a se cobrar porque você não aceita que você não é aquilo. E eu fiquei pensando, eu fiquei com medo, comecei a fazer oração, comecei a meditar e falei, pô, se eu for trabalhar assim, vai dar merda. Eu vou brigar com todo mundo. E aí fiquei lá naquele estresse. Falei, cacete, velho, eu tô mal-humorado. Saí para dar uma caminhada, nada. Minhas filhas passaram uma coisa, vou brigar com elas também, vou brigar com minha mulher. Aí, pô, tentei engolir, bebi água, respirei, entrei no carro e continuei. Botei uma música agradável, nada. Botei uma coisa de motivação. Eu falei, o que é que eu vou fazer para melhorar esse humor, para eu não brigar com todo mundo hoje, para ter um dia agradável? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa de bem. Qualquer coisa. Primeira coisa que veio na minha cabeça, estava dirigindo, né? Eu preciso de uma faixa de pedestre. Eu só preciso de uma faixa de pedestre, mais nada. Foi quando veio a primeira faixa de pedestre, eu parei o carro, botei meu braço aqui para os carros pararem e falei, passa. Nesse momento, mas pense numa coisa aqui. Ou seja, o positivo traz o positivo. É isso que eu queria falar em relação ao noticiário. Né? Você ligar a televisão, só tem merda. É de manhã, é meio-dia, é de noite, não dá para ficar acompanhando. É complicado. Isso. A mesma coisa é o que eu gosto de praticar na minha vida. E expor para as pessoas também, né? Procure conviver sempre em ambientes e ao lado de pessoas com energia positiva, porque a gente capta energia, né? Tanto positiva quanto negativa. Então, o tipo de informação que você está consumindo, o tipo de roda de amigos que você está, o que essas pessoas fazem? Estão ali fazendo fofoca, falando de outro, estão falando coisas fúteis. Então, assim, você está absorvendo uma energia que aquilo ali vai influenciar, vai impactar a sua vida, não tem para onde correr. Pura verdade. Né? E isso é uma coisa também que não sei se acho que todo mundo passou por isso ontem, né? Ontem à tarde foi a queda das redes sociais. Desesperadora, mas até certo ponto, não sei se você sentiu isso como uma pessoa que trabalha diretamente. Eu tenho um trabalho forte em Instagram, coisa e tal, mas eu não fico, hoje, eu tive um hábito que eu fiz para poder tentar me afastar um pouco do WhatsApp, que é um dos maiores consumidores de tempo que existem, que é, ao pegar as mensagens de grupo, eu sugiro todo mundo a fazer isso, quem puder, você vai ver que você vai perder muito menos tempo. Olha as mensagens de grupo, joga para a esquerda, não fica lendo mensagem de grupo, porque 95% das vezes aquelas mensagens de grupo são mensagens fúteis, fúteis não digo, às vezes nem é fútil, mas são mensagens que não vão te levar a nada. Que vai consumir seu dia e não vai te agregar. Não vai te agregar em nada, e outras vezes são discussões de política, que também não vai te agregar, então eu jogo tudo para a esquerda. E ontem eu passei até 8, foi 9 horas da noite sem WhatsApp. Isso me deu uma paz. Enquanto você falou que foi desesperada, a minha vizinha falou que quase teve um AVC. Desesperador para muita gente. Eu fiquei. A minha vizinha Patrícia falou que quase tive um AVC. Coisa de como o mundo está viciado nesse negócio, né? Independente disso. Márcio, eu trabalho com rede social, né? 24 horas a gente tem que estar ali compartilhando, é o meu trabalho, me submeti a isso, escolhi, sou muito feliz com a minha profissão.
Mas, assim, quem me acompanha todos os dias sabe que tem dias que, como eu faço muita coisa, né? Tem um programa de TV para gravar, tem rede social, tem atendimento online. Recentemente mesmo, eu estava me sentindo sobrecarregada. Eu organizei todo o meu trabalho. Graças a Deus, eu tenho o privilégio hoje de deixar organizado. Coloquei a cara nos stories, pedi desculpa aos meus seguidores, falei, vou me ausentar aqui pelo menos uns 5 dias, porque eu tô precisando. Né? Fui para São Paulo, não, sabe, fiquei no hotel, não pegar meu celular, descansei, fui passear, fui jantar em algum restaurante, postava o que realmente eu tinha que postar. Sim. Inclusive, eu sugiro isso para as pessoas, né? A gente está vivendo hoje na era da tecnologia, de que tudo que você faz, você precisa estar compartilhando. Então, você realmente está vivendo aquilo ou você está consumindo ou fazendo aquilo para mostrar para o que você está fazendo? É igual a história da Kardashian, né? Teve a história da Kardashian que foi passar, se eu não me engano, 4 ou 5 dias em Cancún. E nessa estadia de 4 ou 5 dias em Cancún, ela tirou 5.000 fotos. Mais de 5.000 fotos. Ou seja, se você for calcular o tempo, fora o tempo que dorme, era uma foto por segundo. Então, não dá. Assim, até hoje, a minha prioridade, eu sempre falo, existem trabalhos hoje que eu poderia estar ganhando mais, sim, mas nada paga a minha paz. A paz, é muito Já tive essa experiência negativa de ser sobrecarregada de trabalho, desenvolvi uma síndrome do pânico quando eu trabalhei no banco. Bem, né? Eu passei 6 meses muito mal mesmo, tinha crise, mais crise, e ali eu entendi que a gente precisa respeitar o nosso tempo, precisa respeitar a nossa maior riqueza, né, Mila? Assim, ninguém vai dar tempo pra gente de graça. Ninguém vai dar tempo pra gente. Eu sempre falo que a gente tem de mais valioso é o tempo. Falo isso, eu estava conversando ontem com minha irmã. Você não pode receber de ninguém, você não pode comprar. Então, assim, o ideal é que a gente gaste o nosso tempo de uma forma sábia. Então, assim, se puder gastar um tempo lendo, fazendo atividade física, com sua família, com seus amigos também, claro, tomando vinho, o que for, mas evita perder tempo fuxicando a vida alheia. Isso aí, evita perder tempo futucando a vida alheia no Instagram, né? Porque às vezes a pessoa fica futucando a vida dos outros para falar. Ou seja, é desnecessário. Ou assistindo. Está perdendo tempo de estar construindo algo positivo para sua vida, tentando prejudicar alguém que está ali crescendo e vai crescer cada vez mais porque a pessoa não está vibrando naquela energia. Voltando um pouco para o seu caso, que você falou que você escondeu um pouco na época da bariátrica e falou apenas para as pessoas mais próximas, para não ter pessoas negativas falando mal. Isso é uma constante. Você acredita que isso acontece com os pacientes que falam para mim? Sim. Doutor, eu marquei minha cirurgia do nariz, mas a minha amiga falou que é uma cirurgia horrível, que eu vou sofrer muito. Ou seja, acontece o tempo todo. Uma paciente que eu vou operar, paciente que eu operei hoje, terminou a cirurgia, ela falou, doutor, quando é que eu posso dirigir? Eu falei, amanhã. Doutor, não, minhas amigas falaram, são 15 dias. Eu ia malhar, ela ia malhar, eu falei, segunda-feira, você vai pra academia já, hoje é terça, né? Segunda-feira você vai pra academia, uma semana. Elas falaram que 2 meses sem malhar. Eu falei, tá vendo? As pessoas... Parem de ouvir coisas de que, primeiro, pessoas que não entendem ficam falando coisas que não devem. E por mais que a gente esteja ali firme, consciente do que a gente está fazendo, é o que eu falo, é energia. É energia. E muitas vezes as pessoas falam isso para te atrapalhar, né? Exato. Pra inveja. Tem gente que fala sem maldade, que acaba atrapalhando, e tem gente que fala realmente para prejudicar. Infelizmente, tem pessoas que, ou por falta de acesso, ou por falta de coragem, eu sempre falo assim, não, tem uma frase que fala assim, não me julgue pela falta de coragem que você tem, né? Que você gostaria de estar fazendo aquilo, não tem coragem, não tem acesso, e você acaba tentando atrapalhar. Infelizmente, ainda existem pessoas que não descobriram até não teve inteligência ainda de descobrir o quanto é benéfico para si. É aquela imagem de alguém voando e outro segurando o pé, né? Imagine. Mais ou menos por aí. E passamos por isso, né? Quando eu fiz a rinoplastia, né? Um dia antes teve aquele episódio. E quase todas as pessoas. Então, assim, por isso que uma das coisas que eu sempre busco fazer nas avaliações ao fazer o planejamento, e eu explicar ao paciente como é aquilo, com o que é que a gente propõe, eu falo para o paciente, leve para casa, mostre ao seu marido, mostre à sua irmã, seu pai, sua mãe, mostre, e qualquer dúvida, peça para me ligar, a pessoa perguntar. Eu não escondo nada que eu faço. Todo o procedimento que eu faço questão de compartilhar, até para mostrar como foi a minha experiência, né, para indicar bons profissionais. Mas eu decidi há um tempo que eu compartilho depois de ter feito. Sim, para você não submeter aos que torcem contra. Exatamente. Isso é interessante. E às vezes, por exemplo, a bariátrica mesmo. Não é, nem sempre as pessoas... Tem os que torcem contra, claro, infelizmente tem, mas tem aqueles que, por falta de conhecimento, poderiam colocar um medo. Né? As pessoas que não sabem o que é cirurgia bariátrica. Quem faz cirurgia bariátrica vai morrer. Quem faz cirurgia bariátrica vai ficar com cara de doente, vai tomar remédio a vida toda. Então, pelo que escuta falar, não estuda. Então, até
por preocupação. Ai, meu Deus, Camila vai fazer cirurgia e vai daí morrer. A importância de você compartilhar com pessoas que têm bons fluidos, que sabem que vai te contribuir positivamente, né? Exatamente. E não ficar botando gosto ruim. Exatamente. É assim, eu sou completamente a favor. Volto a falar, falei desde no começo, você se amar, se respeitar, isso é crucial. Mas o se amar e se respeitar não significa que você tem que ficar estagnado do jeito que você está. Se tem algo que está te incomodando Tem que mexer, e tem algo né? que é possível mudar, que você tem acesso, que você tem possibilidade de bons profissionais que estão aptos, que se capacitaram para isso, eu sou totalmente a favor. E não só nisso de fazer procedimento. E desde que seja por você. E tudo na vida, né? Então, assim, muita gente reclama da vida, mas não toma atitude. Exatamente. De tentar fazer alguma coisa diferente para ter resultado diferente. Às vezes Eu as pessoas falo querem, sempre isso, né? Eu falo, ó, se você está onde está e você não está fazendo nada para mudar, você está onde Vai você merece. E continuar, você vai está continuar onde está. exatamente onde você Exatamente. merece estar. As coisas não vão cair do céu. E um né? grande exemplo disso, eu acho que a pandemia foi um grande exemplo disso. A pandemia trouxe uma carga negativa muito grande. Mas trouxe muito também. aprendizado, muita coisa positiva. E muita gente mudou de vida na pandemia. Esses dias eu comprei um sax na época da pandemia para começar a tocar. Veio a pandemia, eu parei as aulas. Eu liguei para o professor de sax para voltar. Ele falou, não, doutor, eu não sou mais professor de sax, não. Eu montei minha empresa de venda de celular. Olha, eu falei, pô, irmão, parabéns. Ou seja, ele se mexeu, ele se moveu. Sim. Ele passou por um período que ele não podia dar aula. Então, alguns, a boa parte, faz o quê? Não, sofre, chora, vou pegar meu benefício do governo, vou me acomodar. Vou me acomodar. E hoje, a informação, você que trabalha com informação, você sabe disso, a informação hoje, se eu quiser aprender francês, eu entro no YouTube e aprendo francês. É só dedicar 1 a 2 horas por dia. Eu gosto sempre de falar, eu trago isso para minha vida e sempre compartilho. Às vezes, quando acontece alguma coisa ruim, eu encaro dessa forma e tenho convicção disso, de que quando algo ruim acontece na nossa vida, é o universo sacudindo a gente para falar assim, olha só, você está acomodado, você tem potencial de desenvolver mais. Pandemia chegou. Várias pessoas estavam ali naquele emprego, saláriozinho fixo, mas tem uma puta capacidade de chegar longe. Mas estava acomodado com aquilo. Então, às vezes, perdeu o emprego e foi obrigado a se mexer. Né? E aí ele desenvolve aquele potencial que ele tem dentro de si e começa a chegar mais longe. Sim. Então, assim, quando algo ruim acontece, é o universo te sacudindo. O ideal, na verdade, é você se movimentar antes para você ir pelo amor e não pela dor, né? Mas as pessoas que saíram pela dor, mudaram de vida, aproveitaram o momento ruim da pandemia e deram a virada na chave, aproveitaram muito esse momento, esse movimento. Agora, a gente lamenta por aquelas que não se movimentaram. Lógico. E continuam reclamando. Né? Infelizmente existem, mas me parece que as coisas estão melhorando, me parece que vai acabar esse negócio, se Deus quiser, e a gente todos vão poder voltar à vida de uma forma mais normal. Com certeza. Mila, então, em toda essa história sua, desde antes até você decidir por fazer a cirurgia, quando veio esse estalo assim, não, vou operar, foi algum problema de saúde que chegou, e em todo esse processo de aquela Mila daquele tempo e a Mila de hoje, qual o momento mais marcante para você em tudo isso que aconteceu? Como foi essa transformação? Você se vendo no espelho dia a dia, você percebia essa transformação ou como é que foi isso aí? Eu decidi fazer a cirurgia porque eu tinha uma experiência negativa com um médico para fazer um processo de emagrecimento e quase morri, cheguei no hospital já muito mal, fiquei internada, e aí eu decidi que eu ia estudar sobre a cirurgia bariátrica, que realmente já tinha indicação para fazer, né? E já estava com alguns problemas de saúde, não conseguia andar direito, passei por vários constrangimentos. Fui para a Disney, fiquei em algumas montanhas russas sem conseguir entrar porque não cabia, aquilo me marcou bastante. Né, e foi motivo de chacota com o grupo que estava. Algumas vezes eu sentei em alguns restaurantes naquela cadeira plástica e quebrou e todo mundo ria, então não conseguia encontrar mais roupa que coubesse em mim. Então isso já tinha começado a afetar, né? Não conseguia fazer uma atividade física. Às vezes o gordinho ele tem dificuldades no cinema, no avião, né? Bom, no avião, Deus, o pessoal quando vai levar um gordinho, tomara que não sente do meu lado. Tinha que pedir o cinto, né? Aquele para poder caber. Então, assim, não tinha disposição para nada. Então, realmente, tentei fazer esse tratamento e fiquei muito mal. E ali, no hospital, quando eu estava internada, eu decidi estudar sobre a cirurgia bariátrica, porque realmente eu já tinha indicação. E aí eu fui estudar mesmo. Conversei com pessoas que já fizeram.
comecei a entender como seria o processo do pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, dieta líquida, o que é que eu precisaria suplementar. Então, eu já fui para a consulta com o médico completamente ciente do que seria a cirurgia bariátrica, né? Minha conversa com ele foi maravilhosa e eu me preparei muito psicologicamente para isso. Isso que eu ia perguntar, na equipe o médico também tem, né? Geralmente a equipe Tem, de bariátrica tem um psicólogo, você precisa inclusive precisa ser liberado pelo psicólogo, sim. Porque apesar do que as pessoas falam que cirurgia bariátrica é fácil, né? Tem gente que ainda fala hoje, você emagreceu como eu fiz cirurgia bariátrica? Pensei que tinha sido por conta própria. Muita gente não se aceita. Não tem E uma noção. das coisas que eu levei da bariátrica para minha atividade profissional foi exatamente isso. Lá na minha equipe eu tenho um psicólogo, porque a mudança, né? Na fisionomia afeta choca a cabecinha muito, da gente. Muito, né? muito. O processo de emagrecimento da bariátrica, primeiro mês 10% do peso inicial, até o segundo ao quarto mês mais 10%, e até 1 ano e meio mais 20%. Você perde 40% do seu peso inicial da cirurgia. Então é um processo muito rápido, né? Você vai emagrecendo muito rápido. E é um processo também um pouco complicado, a dieta líquida, que ela é muito restritiva, então você tem que estar muito preparada para isso. Porque no pós-cirúrgico você não sente fome, mas está tudo aqui, na sua mente. Ou seja, às vezes você tem gente que vomita, né? Que vomita para comer mais, porque a capacidade de carga do estômago não suporta, mas ele não aceita isso. Tem gente que cai no alcoolismo, né? Muitos bariátricos caem no alcoolismo. Muito comum, infelizmente. Porque é o que eu falo, as pessoas acham que vão entrar no centro cirúrgico e vão levar o estilo de vida que tinha. Não é. É uma ferramenta, eu sempre bato nessa tecla. Gente, cirurgia bariátrica é uma ferramenta para você mudar seu estilo de vida. Então, eu decidi que no dia 16 de maio de 2015, eu ia entrar no centro cirúrgico, ia morrer e nascer uma nova Camila na época. Né? E assim foi. Graças a Deus, minha cirurgia foi um sucesso. Meu pós-cirúrgico foi um sucesso. Para você ter noção, eu sentava na mesa tomando meu líquidozinho, com as pessoas jantando, comendo pizza. E eu não dava nem vontade. Levava na brincadeira. Então, eu fui sempre... eu fazia um auto-coach comigo sem nem saber o que era coach, na verdade. Depois das técnicas eu fui aplicar. Você se preparou bem, né? Muito. Então, assim... Eu tenho dois ou três amigos que estão completamente gordos novamente, pós-bariátrica. 2 deles bebem pra caramba. Zero álcool, não bebo álcool, nunca, então, não gosto do álcool. Tem que ter um cuidado com esse psicólogo, muito. Né? Faço psicológico. Demais, eu faço... Mas voltando aqui, qual foi a fase mais marcante pra você? Assim, foi essa fase da decisão? A decisão foi marcante. Eu tenho muito orgulho de ter passado por esse processo, porque não é um processo fácil. Tenho muito orgulho mesmo de como eu passei por esse processo, que foi de uma forma muito tranquila, muito serena. E assim, diante do meu histórico de vida, que eu ainda vou ter oportunidade de compartilhar isso em outros momentos, já passei por muita coisa complicada na minha vida. E assim, eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei hoje, sabe? De ter passado por esse processo. A cirurgia, para mim, foi um divisor de águas, porque... eu me sinto realmente uma guerreira por ter passado. E da forma que eu passei, né? De uma forma muito serena. Você vê que uma decisão de vida, que qualquer pessoa pode tomar na sua vida, uma decisão. E, por exemplo, às vezes, não só em relação a uma cirurgia, mas às vezes em largar um emprego que não está legal e buscar algo melhor, né? Também, né? Um relacionamento que abusivo. A partir disso, foi, como eu falo, mudou minha vida completamente. Né? Primeiro, a decisão da cirurgia para mim foi marcante, foi um divisor de águas na minha vida. O resultado, para mim, a transformação de eu ter mudado completamente a minha visão até do mundo, meu campo profissional, de hoje estar transformando vidas também, aquele sonho de criança, né, que eu tinha, eu consegui através da cirurgia, porque depois dessa experiência da minha história de vida, é que eu comecei a atrair as pessoas e comecei a me dedicar, a me profissionalizar e me capacitar também para estar ajudando E hoje essas pessoas. Você continua, você já tem hoje um consultório que você faz acompanhamento psicológico? De coach. De coach. Faço treinamentos também empresariais. Coach pessoal, empresarial. Isso. E mais a parte de comunicação que continua com o programa Mistura Baiana aos sábados. Toda sexta-feira, a gente está agora em horário nobre, dentro do Band Mulher, 1h10 da tarde. 1h10 da tarde. Na Band Feira de Santana, né? Não, Band Bahia e Sergipe. A gente abrange toda a Bahia e Sergipe. Né? E outro fato. Mas o programa vocês fazem na Band Feira ou fazem lá em Salvador? A gente faz em qualquer lugar. Viajando, você sai viajando. A gente falou hoje de saúde e bem-estar, que é o que eu mais gosto de falar, né? Saúde e bem-estar, turismo, gastronomia, moda, entretenimento. Então, a gente grava em qualquer lugar, né? Quadro de turismo, recentemente mesmo, a gente estava gravando dentro do Vila Galé, gravamos no Jalapão, gravei na África do Sul. É chato isso aí, né? É um emprego chato isso aí. Ô, Rafa, vamos ver se a gente monta um programa desse aí sobre gastronomia e viagem.
Pois é, quem sabe? Vamos fazer, pessoal, vocês pagam viagem pra mim, eu vou pra África do Sul, vou pra Paris, eu vou falar tudo lá pra vocês. Brincadeira. Quem tá de fora acha que é Quem tá fácil. de fora acha que é fácil, né, Marcinho? Quem vê também, Pois mas é. não sabe o tanto que você rala lá nas cirurgias, né, Marcinho? Tá a hora que você acorda. E assim, mudou completamente a minha profissão. Hoje eu tô muito realizada profissionalmente, mas acima de tudo, eu tô realizada por estar em paz. De hoje eu conseguir realmente organizar a minha vida para filtrar minha energia, para poder escolher o ambiente que eu entro, as pessoas que eu convivo. A partir disso, minha vida mudou completamente. E tudo isso é uma coisa planejadinha, né? Planejadinha. Meta, você estipulou as Exatamente, metas. é o que a gente faz, né, no atendimento do coach. Eu estipulo a meta e assim, tem muita eficácia. Exatamente. Funciona. Eu tava falando hoje pro meu psicólogo, ele chegou pra mim assim e falou: Márcio, você é meio narcisista. Você gosta de aplauso? Eu falei, pô, se eu disser que eu não gosto de aplauso, eu gosto de aplauso. Aí ele perguntou pra mim, você preferiria ser milionário ou ser famoso? Eu falei, mas como assim ser famoso? Ser famoso é sair na rua, todo mundo chamar você? Eu falei, não quero isso não. Eu também não. Então assim, não precisa nem tanto nem tão pouco. Então assim, narcisista, se nascer narcisista for um pecado, eu acho que é um pecado válido, né? Porque você tenta fazer o melhor para que você seja reconhecido e você também se reconheça como fazendo algo de bom. Sim, sim. Então, assim, quem não gosta de ser aplaudido? Como eu não gostaria de, ao atender um paciente, o paciente falar que está se achando linda, que está melhor do que esperava, uma paciente falar que o filho virou um homenzão, tal, tá forte, tá tatuado e que era uma cara que era baixo astral. Então, isso para mim eu trabalho para isso. Sim, né? sim. Trabalho para isso. É gratificante você, exatamente. né? Vale mais do que o próprio dinheiro. O dinheiro é necessário, lógico. A gente trabalha para isso, a gente precisa manter as nossas despesas. Mas essa transformação na vida das pessoas é algo que dinheiro nenhum paga, né? E essa transformação que você trouxe em você e a gente acaba trazendo nas pessoas é porque a gente estabeleceu metas. Né? A gente foi atrás, estabeleceu meta, não sentou, não desmoreceu, não desistiu e acaba chegando o resultado, né? E isso é gostoso demais. As coisas acontecem, né? Desde que você lute por elas, pois né? É. E não precisa que ninguém acredite em você. Eu gosto de falar sempre você isso. Que tem que Se você acreditar em você, é o suficiente. Porque antes de fazer a cirurgia, isso me marcou muito. Eu estava numa festa da minha família e um primo que eu gosto muito estava conversando com outro primo meu e eu leio lábios de longe, eu consigo, né? Identificar o que a pessoa tá falando. E isso nunca saiu da minha mente. Ele virou pro outro e fez assim, e aí, essa aí, ó. Aí ele, aí já deu PT, já era. Aquilo me marcou de um jeito, sabe? De olhar assim. Você deu um gás especial, né? Peraí, miséria, que agora eu vou... E hoje, tipo, me vem de uma forma super valorizada, sabe? Assim, não guardo rancor. Hoje eu até agradeço, porque a gente fica com raiva naquele momento, mas a raiva ela é muito importante quando você canaliza ela como energia. Você sabe né? disso, tudo que acontece de negativo na gente, às vezes, quer dizer, a maioria das vezes vem pro bem. Sim, sim. No momento que eu fui fui eliminado de um lugar onde eu trabalhava, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E um dos colegas que voltaram pela minha saída, falou isso, Márcio, você ainda vai agradecer por isso, e hoje eu agradeço. Aquele universo que eu falei, né, pois que te sacudiu e falou, você vai chegar longe, mas precisou acontecer isso aqui para que você entenda que tem algo maior lá na frente. Hoje eu sou muito agradecido, muito grato por uma reunião fatídica que me tirou de um outro lugar que eu trabalhava, porque aquilo me balançou e montei a nossa estrutura. Hoje tem aí mais de 30, sei lá, 40, 50 pessoas que dependem direta e indiretamente da gente, do nosso trabalho, ou seja, não foi uma coisa que veio pro bem, né? Sim, é tão bom quando você tem essa certeza, né? Período de pandemia foi desesperador para muita gente. Claro que a gente perdeu muita coisa de trabalho, mas assim, eu sempre falo, quando você tem certeza do que você está emanando para o universo, não tem por que você ter medo. Porque a regra é muito clara e simples. Você atrai do universo aquilo que você emana. E o universo devolve para você com muita intensidade aquilo que você está jogando. Então, se você joga o bem, por que você está com medo de receber o mal? Algumas pessoas vão tentar fazer isso. Inevitavelmente vão fazer isso. Você sabe o que eu falo quando alguém fala para mim que algumas pessoas me desejam mal? Eu falo que eu sou igual ao Capitão América. Não me deseje mal, porque eu tenho escudo. Então, se você me deseja mal, isso aqui bate e volta para você. Então, evite. É melhor para você não me desejar mal. Eu gosto de, todos os dias de manhã, eu entro no carro e gosto de passar alguma mensagem positiva para as pessoas. Eu sempre repito essa todos os dias. É como se fosse um mantra para mim, né? Eu sempre desejo que toda e qualquer energia negativa que tentar se aproximar de você se transforme em amor. Então,
vai vir de forma negativa, vai voltar para você em forma de amor. Porque a gente dá aquilo que tem, né? Não é que a gente queira devolver, né? Quando alguém deseja o mal pra gente. Você devolve com o que você tem. Se você tem amor, se você tem coisas positivas... Mas o problema que eu vejo é que muita gente que faz o mal, que deseja o mal retorna para ele, si. Não porque a gente está mandando, porque a gente não tem nem como. É aquilo, o universo devolve com intensidade. Então, assim, se você... Eu não tenho medo do que o universo vai trazer, porque eu sei o que eu estou jogando pro universo. Então, se você joga pro universo coisa positiva, você vai receber coisa positiva, isso é fato. E foi o que aconteceu comigo na segunda-feira com a minha faixa de pedestre, né? Se não fosse a faixa de pedestre, eu ia brigar com todo mundo o dia todo. Então, eu consegui fazer um ato grandioso, que é uma coisa que poucas vezes você vê as pessoas pararem na faixa de pedestre. Aliás, queria aproveitar para fazer essa campanha que uma vez a Prefeitura de Feira fez. Eu fiz um vídeo uma vez, brincando, falando que eu estava fazendo um tutorial, porque o Digital Influencer faz tutorial de maquiagem, tutorial. Falei assim, hoje eu vou fazer um tutorial de como você respeita a faixa de pedestre. Olha só como é simples. Aí fui, né? Você tá vendo que a pessoa tá tentando passar? Liga o alerta, para 3 segundos, mas assim, repercutiu bastante, porque é algo tão simples. Não sei se você lembra, a Prefeitura de Feira fez uma vez uma campanha dessa, uma campanha publicitária dessa, mas parou, não fez mais. Não lembro quem foi o prefeito, mas foi uma campanha que eu achei, pô, que massa. Todo mundo passava na televisão, se bem que a gente não vê televisão mais, mas foi uma campanha muito interessante. Pare na faixa de pedestre, né? Porque você... É algo tão simples e mudou seu dia, né? Mudou seu estado de humor. Foi uma coisa de boa que você faz que muda a sua vida. É muito... É surreal como quando você faz o bem retorna imediatamente para você e você muda a frequência energética. É bom demais. Eu sempre falo assim... pessoal, acho que já chegou, tá chegando o nosso tempo, não? Como é que tá? Já chegou, tá chegando? Se deixar, a gente vai aqui até amanhã. Então, eu queria agradecer a Mila, eu queria agradecer por essa presença. Foi um primeiro podcast, MF Podcast. Tomara que dê certo, isso aí, que se repita toda semana. Você é a primeira convidada. Uma das coisas que me fez pensar nesse projeto, pessoal, não sei se eu falei antes, falei, Rafael, não, né? É porque desde criança eu brincava de ser jornalista, eu brincava de ser radialista, fazia brincadeira de rádio. Pegava o microfone, fazia aquela voz de locutor, pegava as músicas, fingia que estava recebendo ligação de um ouvinte que pedia música e fazia o jornalzinho da rua. Então é um sonho de me comunicar, eu adoro me comunicar, eu sou um comunicador nato, gosto de falar. Quando eu era adolescente, eu ligava pro rádio para dar minha opinião, queria ver minha fala lá no texto, mas eles não colocavam. Então agora estou me vingando dessa galera. Vou aproveitar a oportunidade aqui e vou lhe intimar para pelo menos uma vez por mês ser o jornalista do Mistura Baiana. Pronto, colocar o podcast lá na Band. Acho que vai dar super certo, porque você é jogador demais. Tamo junto. Então valeu, galera. Semana que vem tem mais. Curtam bastante isso aqui. Dê like nesse vídeo, sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês quiserem, mandem mensagens pra gente interagir, tá? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto nas demais redes sociais, TikTok, tudo que a gente tem de rede social aí, e a ideia é interagir. E não esqueça, dê um like e siga a gente. Um abraço, tchau!